João acordou com o som de batidas fortes na porta do quarto. Seu coração acelerou quando viu o pai, vermelho de raiva, segurando o celular que ele havia esquecido na sala. Na tela, uma mensagem de Miguel: "Mal posso esperar para te beijar de novo esta noite." O pai atirou o aparelho contra a parede, e o barulho ecoou como um tiro. "Você é uma vergonha para esta família", gritou ele, enquanto a mãe chorava no corredor, cobrindo o rosto com as mãos. João sentiu o mundo desabar ao seu redor. Em segundos, sua vida secreta havia sido exposta, e agora ele enfrentava o abismo de ser expulso de casa. Ele tentou se explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. "Pai, por favor, me escute. Não é o que você pensa." Mas era exatamente o que o pai pensava. Em Lisboa, numa família católica tradicional, ser gay não era uma opção, era um pecado imperdoável. O pai, um homem rígido de 55 anos, dono de uma pequena padaria no Bairro Alto, sempre pregara valores conservadores. "Homens se casam com mulheres, têm filhos, constroem uma vida decente", repetia ele nas refeições dominicais. João, aos 25 anos, havia passado a vida inteira escondendo sua atração por homens, fingindo namorar garotas da universidade para manter a paz. Mas Miguel mudara tudo. Eles se conheceram há 6 meses, num café perto da Universidade de Lisboa, onde João estudava arquitetura. Miguel, 28 anos, era professor assistente de literatura, com um sorriso cativante e olhos verdes que pareciam ler a alma das pessoas. Começou como uma conversa casual sobre livros. João adorava os poemas de Fernando Pessoa, e Miguel citava versos de cor. Rapidamente, evoluiu para encontros escondidos, passeios noturnos pelo Tejo, onde podiam ser eles mesmos longe dos olhares julgadores. Miguel era mais aberto sobre sua sexualidade. Ele havia saído do armário aos 20 anos, perdendo alguns amigos, mas ganhando liberdade. "A verdade liberta, João", dizia ele, mas João temia que a verdade o destruísse. Agora, com o pai ordenando que ele saísse de casa imediatamente, João pegou uma mochila e enfiou roupas aleatórias dentro dela. A mãe implorava: "Não faça isso, Manuel. Ele é nosso filho." Mas o pai era irredutível. "Se ele escolher esse caminho, não tem lugar aqui." João desceu as escadas do prédio antigo, o coração apertado, e ligou para Miguel. "Preciso de você", sussurrou ele, a voz tremendo. Miguel chegou em minutos, num táxi barulhento, e o abraçou forte no meio da rua. "Vamos resolver isso juntos", prometeu. Mas João sabia que isso era só o começo de uma tempestade. Eles foram para o apartamento de Miguel, um pequeno estúdio no Chiado, cheio de livros e posters de autores portugueses. Sentados no sofá gasto, João contou tudo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Miguel ouvia em silêncio, segurando sua mão. "Sua família vai entender com o tempo", disse ele. Mas João duvidava. Ele havia visto como a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, o casamento gay era legal desde 2010, ainda carregava preconceitos profundos em famílias tradicionais. Amigos seus haviam sofrido bullying na escola, e ele mesmo evitava qualquer sinal de afeminação para não ser rotulado. Naquela noite, João não dormiu. Pensava nas consequências. Perderia o apoio financeiro da família. Como pagaria a universidade? E o pior, o que diriam os parentes na aldeia natal, em Trás-os-Montes, onde rumores voavam como vento? Miguel tentou acalmá-lo, cozinhando um jantar simples de bacalhau, mas João mal comeu. "Eu te amo", disse Miguel, beijando sua testa. Era a primeira vez que ele dizia isso abertamente, e João sentiu um misto de alegria e terror. Amar Miguel era real, mas o preço parecia alto demais. No dia seguinte, João voltou à universidade, mas sua mente estava longe. Durante uma aula de projeto arquitetônico, ele recebeu uma mensagem da irmã mais nova, Ana, de 18 anos. "Pai está furioso, mas eu te apoio. Me liga." Isso o reconfortou um pouco, mas quando encontrou um amigo de infância, Pedro, no campus, as coisas pioraram. Pedro, sabendo do ocorrido, notícias voam rápido em círculos pequenos, o confrontou. "Cara, isso é verdade. Você e um cara." João negou por instinto, mas Pedro insistiu: "Se for, tome cuidado. Nem todo mundo aqui é aberto." O tom de Pedro era uma mistura de preocupação e julgamento, e João sentiu a pressão social apertar seu peito. À tarde, Miguel o levou para um passeio no Parque Eduardo VII, tentando distraí-lo. "Lisboa é uma cidade de segredos e renascimentos", disse Miguel, apontando para a vista do rio. "Você pode renascer aqui." Mas João via apenas obstáculos. Ele pensou em desistir de tudo, talvez voltar para casa e pedir perdão, fingindo que era uma fase. Mas olhar para Miguel, com sua confiança inabalável, o fazia questionar: valia a pena lutar? Enquanto caminhavam, um casal gay passou de mãos dadas, e João invejou sua liberdade.
Miguel apertou sua mão, mas João a soltou rapidamente, olhando ao redor. Ainda não estou pronto, murmurou. Miguel assentiu, mas seus olhos mostravam decepção. Aquela noite, de volta ao apartamento, eles discutiram pela primeira vez. Você não pode viver na sombra para sempre, disse Miguel. E se eu não quiser sair dela, rebateu João. A tensão crescia, e João se perguntou se o amor deles sobreviveria à realidade. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Ele se instalou temporariamente no apartamento de Miguel, mas o espaço pequeno amplificava as diferenças entre eles. Miguel era organizado, com rotinas de leitura e exercícios matinais. João, em contraste, passava horas perdido em pensamentos, ignorando pilhas de livros da universidade. Uma manhã, enquanto Miguel preparava café, João recebeu uma ligação da mãe. Seu pai não quer te ver, mas eu sinto sua falta, disse ela, a voz baixa como se temesse ser ouvida. Venha-me visitar em segredo. João aceitou, marcando um encontro num café discreto em Alfama. Chegando lá, viu a mãe envelhecida pelo estresse, linhas profundas ao redor dos olhos. Por quê, filho? Por que não nos contou antes? Perguntou ela, segurando uma xícara de chá com mãos trêmulas. João explicou sua luta interna, o medo de rejeição. Eu sempre soube que era diferente, mãe. Desde a adolescência. Ela chorou, confessando que suspeitava, mas rezava para que fosse uma fase. A igreja nos ensina que isso é errado, murmurou. João sentiu raiva misturada com pena. A doutrina católica, arraigada na cultura portuguesa, criava barreiras invisíveis. Mas o amor não pode ser errado, argumentou ele. Ela não respondeu, apenas o abraçou antes de ir embora, prometendo tentar convencer o pai. De volta ao apartamento, João contou a Miguel, que reagiu com otimismo. É um passo. Mas João via complicações. Naquela semana, ele enfrentou o primeiro confronto no trabalho, um estágio numa firma de arquitetura no centro de Lisboa. Seu chefe, um homem de meia-idade conservador, ouviu rumores e o chamou para uma conversa. Sua vida pessoal não me interessa, desde que não afete o trabalho, disse ele, mas o tom implicava vigilância. João assentiu, mas sentiu o peso da discriminação sutil, comum em ambientes profissionais portugueses onde o não pergunte, não conte ainda prevalecia. Miguel, por sua vez, lidava com seus próprios demónios. Ele havia perdido o contato com a família após sair do armário, vivendo sozinho desde os 22 anos. Minha mãe me liga às vezes, mas é sempre com culpa, confidenciou a João uma noite, enquanto bebiam vinho do Porto. João ouvia, percebendo que Miguel carregava cicatrizes profundas. Eu traía a confiança deles, disse Miguel, referindo-se a uma namorada de fachada que ele abandonara abruptamente. Isso plantou uma semente de dúvida em João. Miguel era realmente confiável. A tensão culminou numa festa de aniversário de um amigo em comum, no Bairro Alto. Lá, entre música fado e copos de ginginha, João viu Miguel conversando animadamente com um ex-namorado, Rui. Os toques casuais no braço de Rui o deixaram ciumento. Quem era aquele? Perguntou João mais tarde, no caminho de volta. Miguel riu, só um amigo antigo. Mas João insistiu, e a discussão escalou. Você não confia em mim, gritou Miguel. Depois de tudo que passei por você. João se calou, mas a ferida estava aberta. Naquela noite, ele dormiu no sofá, questionando se o relacionamento valia o caos. No dia seguinte, uma traição inesperada veio de Pedro, o amigo de infância. Pedro, pressionado por lealdade à família de João, contou ao pai sobre o paradeiro dele. O pai apareceu no apartamento de Miguel, batendo na porta com fúria. Saia daí, João. Vamos conversar como homens. Miguel abriu a porta, enfrentando o homem mais velho. Senhor, respeite seu filho. O pai empurrou Miguel, e João interveio, gritando, pare. A cena terminou com o pai saindo, mas não sem ameaçar, se você continuar isso, cortei você da herança. João sentiu o golpe, a família era sua rede de segurança, e agora ela se desfazia. Miguel o consolou, mas João via rachaduras no relacionamento. Talvez eu deva voltar e pedir perdão, disse ele. Miguel balançou a cabeça, isso seria se trair. A discussão revelou altanéticas. João valorizava a família acima de tudo, enquanto Miguel priorizava a autenticidade. Aquela semana, João procurou terapia num centro LGBT em Lisboa, recomendado por Miguel. A terapeuta, uma mulher gentil de 40 anos, o ajudou a explorar seus conflitos internos. Você tem direito à felicidade, disse ela. Mas João se perguntava, a que custo? Enquanto isso, Ana, a irmã, se tornou uma aliada secreta. Ela o visitava escondida, trazendo notícias da casa. Pai está bebendo mais, confidenciou.
João sentiu culpa, suas escolhas afetavam todos. Numa tarde chuvosa, ele e Miguel caminharam pela Praça do Comércio, discutindo o futuro. Quero construir uma vida com você, disse Miguel. João hesitou, mas e se eu não puder? A chuva lavava as lágrimas, simbolizando a limpeza necessária, mas o caminho à frente era incerto. A pressão familiar intensificou-se quando o tio de João, um padre na paróquia local, ligou. Venha à igreja, sobrinho. Podemos orar pela sua salvação. João recusou, mas a ligação o abalou, revivendo memórias de missas onde a homossexualidade era condenada. Ele compartilhou com Miguel, que sugeriu confrontar o passado. Vamos à sua aldeia natal. João concordou relutantemente, e eles pegaram um trem para Trás-os-Montes, uma viagem de horas que pareceu eterna. Chegando à pequena vila, com casas de pedra e vinhedos ao redor, João sentiu nostalgia misturada com medo. Eles ficaram num pequeno hotel, evitando a casa familiar. Ana os encontrou secretamente, abraçando João. Você parece mais livre, disse ela. Mas o encontro com o pai, marcado num café da praça, foi tenso. O pai chegou sozinho, olhos vermelhos. Por que você faz isso conosco? Perguntou. João respondeu, não é uma escolha, pai. É quem eu sou. O pai ouviu, mas rebateu, a sociedade não aceita. Você vai sofrer. Miguel interveio, ele não está sozinho. O pai o ignorou, focando em João, volte para casa, termine os estudos, esqueça isso. João recusou, e o pai saiu furioso, deixando uma ferida aberta. De volta a Lisboa, João enfrentou uma crise no estágio. Um projeto importante foi reatribuído a outro estagiário, e ele suspeitou de preconceito. Confrontando o chefe, ouviu, sua concentração está baixa ultimamente. Era uma desculpa, mas João não podia provar discriminação. Frustrado, ele pensou em largar tudo, mas Miguel o incentivou, lute pelo que merece. Isso fortalecia o vínculo, mas também destacava a dependência. Uma traição maior veio de Rui, o ex de Miguel. Numa mensagem anônima, Rui enviou fotos antigas de Miguel com outros homens, insinuando infidelidade. João confrontou Miguel, você mentiu sobre ele. Miguel admitiu que Rui era ciumento e inventara histórias. Foi antes de você, explicou. Mas a dúvida persistiu, levando a uma briga feia. Talvez não estejamos prontos, gritou João, saindo do apartamento. Ele vagou pelas ruas de Lisboa, terminando num bar gay no Príncipe Real, onde viu casais felizes. Isso o fez refletir, ele queria isso, mas o preço era alto. Ligando para Ana, ouviu que a mãe adoecera de estresse. Culpa o consumiu, suas escolhas machucavam os entes queridos. Voltando ao apartamento, encontrou Miguel esperando. Não posso te perder, disse Miguel, abraçando-o. Eles fizeram as pazes, mas João sabia que precisavam de mudanças. Ele decidiu contar aos amigos da universidade, começando por um grupo pequeno. As reações variaram, alguns apoiaram, outros se distanciaram. Pedro, o traidor anterior, pediu desculpas, eu errei, cara. Mas a confiança estava quebrada. A altatrão veio quando o pai sofreu um pequeno acidente na padaria, caindo de uma escada. A mãe ligou chorando, venha, por favor. João foi ao hospital, encontrando a família reunida. O pai, fraco na cama, olhou para ele, você ainda é meu filho. Foi um momento de vulnerabilidade, mas não de aceitação total. Não aprovo, mas não quero te perder, murmurou o pai. João chorou, vendo um vislumbre de esperança. Miguel esperava do lado de fora, respeitando o espaço. De volta, eles discutiram o futuro. Talvez possamos morar juntos oficialmente, sugeriu Miguel. João concordou, mas com reservas. A sociedade portuguesa, com suas raízes conservadoras, ainda o julgaria. Num evento LGBT na cidade, eles participaram pela primeira vez, segurando mãos publicamente. Foi libertador, mas João sentiu olhares. Estamos progredindo, disse Miguel. Mas João se perguntava se o progresso valia as cicatrizes. Com o pai se recuperando, a família tentou uma reconciliação frágil. Num jantar dominical forçado, a mãe cozinhou cozida à portuguesa, mas o ar estava pesado. O pai evitou o tópico, focando em trivialidades. Ana quebrou o gelo, João, conte sobre seus projetos. Mas quando Miguel foi mencionado, o pai endureceu. Não falo dele aqui. João defendeu, ele é parte da minha vida. A discussão escalou, e João saiu cedo, frustrado. Eles nunca vão aceitar, desabafou com Miguel. No trabalho, João recebeu uma promoção inesperada, mas veio com uma condição implícita, discrição. Mantenha sua vida privada, disse o chefe.
Isso o irritou, destacando desigualdades. Ele se envolveu mais na comunidade LGBT, voluntariando num centro de apoio. Lá, conheceu histórias semelhantes, jovens rejeitados, lutando por aceitação. Isso o fortaleceu, mas também o esgotou emocionalmente. Miguel, sentindo a distância crescente, planejou uma viagem surpresa para o Porto. Precisamos de um tempo só nosso. No trem, eles conversaram profundamente. Miguel revelou um segredo: anos atrás, traíram um parceiro por medo de compromisso. Eu mudei por você, jurou. João perdoou, mas a revelação abalou a confiança. No Porto, passeando pela ribeira, eles se beijaram abertamente, ignorando olhares. Foi um momento de rebeldia, mas ao voltar, problemas ressurgiram. Rui reapareceu, enviando mensagens ameaçadoras a João: Miguel vai te trair como me traiu. João ignorou no início, mas dúvida cresceu. Confrontando Miguel, descobriu que Rui estava mentindo para separá-los. Ele é obcecado, explicou Miguel. Mas o dano estava feito, João questionou tudo. Numa noite de fúria, ele acusou Miguel de manipulação. Você me empurrou para isso. Miguel rebateu: eu te ajudei a ser você mesmo. A briga terminou com Miguel saindo, deixando João sozinho. No dia seguinte, João procurou conselho na terapeuta. Estou perdendo tudo por isso. Ela perguntou: o que você ganha? Liberdade, amor verdadeiro. Mas o preço? Família dividida, amizades rompidas. Ele decidiu confrontar Rui pessoalmente, marcando um encontro num café. Rui admitiu: eu ainda amo Miguel. João viu a dor nele, percebendo que amor não correspondido leva à destruição. Deixe-nos em paz, pediu. Rui concordou, mas o encontro o deixou abalado. Voltando, encontrou Miguel com malas prontas. Se você não confia, acabamos. João implorou: não vá. Eles se reconciliaram, mas com promessas de transparência. A família, sabendo da crise, interveio. A mãe visitou, deu uma chance ao seu pai. João marcou uma conversa final. No parque, o pai admitiu: eu errei em te expulsar. Mas acrescentou: não posso aprovar. Foi um meio-termo, mas João aceitou. A alta-trão final veio numa manifestação pelo orgulho em Lisboa. João marchou com Miguel, sentindo empoderamento. Mas um amigo conservador o viu e espalhou rumores no trabalho, levando a assédio sutil. João debateu renunciar, mas decidiu lutar, reportando ao RH. Não vou me esconder mais. Isso custou promoções, mas ganhou respeito de alguns. Os meses seguintes testaram a resiliência de João. Com o estágio terminando, ele encontrou um emprego numa firma mais inclusiva, graças a contatos da comunidade LGBT. Miguel foi promovido na universidade, e eles alugaram um apartamento maior no Alfama, simbolizando um novo começo. Mas cicatrizes permaneciam. Numa visita à família, o pai evitou Miguel, mas tolerou sua menção. Ana se tornou ponte, defendendo João. Ele é feliz agora, disse ela ao pai. Uma reviravolta veio quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim. É uma oportunidade incrível, disse ele. João entrou em pânico: e nós? Miguel propôs: venha comigo. Mas João hesitou: deixar Portugal significava abandonar a família fragilmente reconciliada. A decisão pesava: amor versus raízes. Eles discutiram noites a fio. Se eu ficar, perco você; se vou, perco eles, lamentou João. Miguel compreendia: escolha o que te faz inteiro. No final, João optou por ficar, mas encorajou Miguel a ir. Podemos tentar à distância. Foi uma despedida dolorosa no aeroporto de Lisboa. Eu te amo, disse Miguel, beijando-o publicamente. João chorou, vendo-o partir. Sozinho, ele se reconectou com a família. O pai, num momento raro, disse: sinto sua falta do jeito que você era. João rebateu: eu sempre fui assim. Isso levou a uma conversa honesta, onde o pai admitiu medos societários. Na minha época, era impensável. João viu progresso lento. Meses depois, Miguel voltou para uma visita, revelando que Berlim o mudara. Quero voltar para você. Eles reataram, com Miguel recusando extensões. Mas o tempo separado revelou forças. João se formou, abriu um pequeno estúdio de arquitetura focado em projetos inclusivos. Ele se tornou ativista, falando em eventos sobre aceitação. A família, aos poucos, aceitou Miguel em jantares. Numa reflexão final, João pensou nas escolhas: traições superadas, danos reparados, despertares dolorosos. Ele pagara caro, mas ganhara autenticidade. A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar,
preconceitos persistiam, mas amor vencia. Será que trair a si mesmo por aceitação familiar é sempre o caminho errado?